Olá! Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham neste dia chamado hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, venha te livrar de todo mal, de todo ataque do adversário, em nome de Jesus. A Bíblia diz que, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. E eu profetizo em nome de Jesus que nesta manhã as brasas do Senhor vão chegar sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer um vídeo em nome de Jesus. Vou soltar o vídeo, depois estarei falando. Acompanhe conosco. Pai, Senhor, irmãos, eu estou retornando aqui para contar a segunda parte, a continuação do testemunho, né? Irmãos, eu fui uma criança muito rebelde, e como se não bastasse ter feito o que eu fiz com meu irmão, eu ainda judiava das crianças na escola, eu batia nos meus irmãos mais novos. Eu sou a filha mais velha da minha mãe, né? Do casamento do meu pai com a minha mãe, porque meu pai era viúvo antes de casar com a minha mãe. Então, assim, eu era muito rebelde. Rebelde, assim, não era que eu era rebelde de fazer coisas terríveis do mundão, não. Eu era rebelde, assim, pai e mãe falavam e eu não obedecia. Se minha mãe falasse, eu escutava, porém eu não dava atenção para aquilo. E era como se eu escutasse uma voz na minha mente que falava assim: você pode, vai, eu tô com você, eu vou te ajudar. Quando na verdade Satanás ele manda, ele dá ordem, ele fala, te encoraja, vai lá e faz que eu vou te ajudar. Quando na verdade ele manda fazer aquilo para ver a criança sofrer, para ver a criança apanhar. Sabe? É isso que ele quer, que a criança apanhe, que a criança sofra. E minha mãe, ela sofria muito com esse negócio do meu pai ser polígamo. Meu pai tinha uma mulher aqui, outra mulher ali. Meu pai, o dinheiro que ele pegava era para poder fazer compra para as mulheres que ele tinha, para poder dar presentes. E nós, em casa, não tínhamos essa regalia, nós não tínhamos isso. Então eu achava assim, minha mãe que é assim. E ela que ela fazia, como eu era muito inteligente, eu tinha uma inteligência que minha mãe às vezes duvidava que era eu mesma, sabe? Hoje eu sei que aquela inteligência, aquela sabedoria toda não era de Deus, ali era o próprio inimigo que colocava aquela sabedoria no meu coração. E os anos se passaram e minha mãe teve minha irmã caçula, que é 10 anos mais nova que eu. E então a minha mãe não podia sair para comprar as coisas, ela falava, vai em tal lugar e compra isso para mim, compra leite, fazia aquela lista e eu ia e comprava. O leite em pó que a minha irmã tomava. E então, quando eu entrava na mercearia para comprar, hoje eu falo isso com muita vergonha, sabe? Eu falo com vergonha, não falo isso para me exaltar. Eu estou contando esse testemunho para você que tem um filho, você que tem uma filha, você que não serve a Deus, coloca teu filho na mão do Senhor. Desde pequeno, desde quando você estiver gerando o seu filho, a sua criança está no seu ventre, minha irmã. Coloca as suas mãos no teu ventre e abençoa teu filho. Abençoa o teu filho para que o teu filho possa nascer uma criança, como eu posso dizer, abençoada. Não nascer uma criança como eu era, porque pelo meu pai ter casado com a minha mãe, um casamento arranjado, que lá no Nordeste assim, os pais arrumam casamento dos filhos. E as filhas têm que obedecer o pai. Então, minha mãe casou com meu pai, foi conhecer meu pai no dia do casamento, uma semana antes, não sei. A minha mãe era revoltada, e a minha mãe não queria filho. Então, minha mãe não queria que eu nascesse. Então, foi uma gestação assim que ela não queria. E desde pequena eu fui doente, muito doente. Eu tive uma doença chamada simioto, que minha mãe quase enlouqueceu para que eu ficasse curada. Minha mãe teve que sair pedindo muito, chorando muito. Me levava nas benzedeiras, aquelas coisas todas. Mas voltando aqui, eu ia naquele lugar para comprar as coisas que a minha mãe mandava. Eu tinha 10 para 11 anos. Eu levava uma sacola grande. E quando eu chegava lá, eu jogava na sacola lá as coisas. E naquela época não existia câmera, como hoje, né? Que vê tudo que está acontecendo. E eu
passava de fininho, ia embora e não pagava aquilo ali. Fiz isso muitas vezes. E eu achava que para mim aquilo ali era né? Era um triunfo. Ter aquele dinheiro nas minhas mãos, para mim era um triunfo. Quando, na verdade, era o próprio demônio que já estava ali me preparando para ser o que eu fui, conforme eu fui crescendo. E então, cheguei aos meus 15 anos. Eu estou resumindo muito, igreja. Eu vou resumir bastante, irmãos. Cheguei aos meus 15 anos e conheci um rapaz onde a primeira vez que eu vi ele já foi paixão à primeira vista. E eu porque queria namorar aquele rapaz e meus pais não deixavam namorar. Eu comecei a trabalhar, igreja, eu tinha 13 anos. Eu vejo aí hoje pessoas que falam, é o direito da criança, do adolescente. Eu não tive esse direito, não. Tanto é que meu pai me deixou estudar somente até a 4ª série do primário. Ele dizia assim, se filha, mulher não precisa estudar muito não, porque senão ela vai escrever carta para namorado. Tá muito bom, já sabe assinar o nome, tá bom. Então eu cresci dessa forma, não pude estudar muito, meu pai não deixou eu estudar. Não é que eu não quisesse, não, nem fosse uma aluna ruim, porque eu nunca repeti de ano. Meu pai que não deixou eu estudar. Então, um conselho que eu dou para você que está gerando o seu filho, abençoe seu filho do ventre, coloque sua mão ali e coloque as tuas mãos e fala assim, se for menina, seja bem-vinda, se for um menino, que seja uma bênção, sabe? Mas abençoa teu filho, o fruto do teu ventre que Deus te deu. E eu fazia tudo isso, eu era terrível, eu machucava as pessoas, eu tinha prazer de machucar, eu tinha prazer de ver minha irmã, meu irmão chorando, eu fazia questão de bater neles o tempo todo, eu tinha uma ira, um ódio, eu tinha um desejo de ver sangue nos meus irmãos. E eu sei que aquilo não era de mim, aquilo não estava em mim. E como meu pai, hoje eu sei, né? Naquela época não, mas hoje que eu conheço a verdade, eu sei. E quero frisar para vocês que eu cresci frequentando a Umbanda, conhecendo todos. A única coisa que Deus não me deixou fazer foi raspar a cabeça, porque muitas vezes eles falavam com a minha mãe que eu tinha um dom diferente, que eu era diferenciada, que eu era especial, que eu precisava, né, fazer isso tudo para trabalhar ali, dizendo que eu tinha que meu santo de cabeça era a cabocla baiana, que eu tinha que trabalhar na linha dos baianos, aquela coisa toda. E quando eu ia comprar a roupa, eu não encontrava. Quando tinha o dinheiro para comprar roupa, eu não tinha roupa para comprar, aquelas vestes, né? Grandona que usa aqueles vestidos brancos, aquelas roupas que se usa lá na Umbanda, não tinha. E quando tinha a roupa, eu não tinha o dinheiro. Hoje eu entendo que tudo isso foi livramento de Deus. Deus não deixou que isso acontecesse na minha vida. Voltando a outros tempos, né? Depois que eu já completei meus 15 anos, gostando daquele rapaz, meu pai e minha mãe deixavam, insisti por 2 anos ao lado dele, lutando para que nós ficássemos juntos. Minha mãe ia lá, batia, falava com ele, colocava ele para correr, e era aquele fuzuê muito grande. Então, meus pais nunca me deixaram namorar esse rapaz, sendo que eu trabalhava e tudo que eu ganhava eu tinha que colocar na mão dos meus pais. E eu cheguei a envergonhar tanto meus pais, porque aos 17 anos de idade eu comecei a me prostituir, não porque eu não tinha condições financeiras, não, eu trabalhava, eu era costureira, eu aprendia o ofício de costura na própria empresa onde eu fui trabalhar, ganhei ali o curso, eu fiz o curso, passei, e minha carteira foi assinada como costureira. E eu, então, ganhava bem, eu não tinha necessidade de outras coisas, não. Mas acontece que meus pais, né, minha mãe, era difícil. Meus pais eram muito ignorantes. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu tinha que levar para casa o meu olerite completinho. Eu não podia abrir, tirar o contra-cheque, não, pegar um centavo, eu não podia, era tudo do meu pai, eu não podia pegar nada. Eu usava vestes que eu ganhava, roupa que eu ganhava. Eu não podia comprar roupas. Eu tinha que usar a roupa que meu pai, aquilo que eu ganhava, quer dizer, dos outros. Inclusive as coleguinhas de trabalho perguntavam para mim por que eu nunca comprava uma roupa nova. E eu falava, não, porque, né, meu pai, minha mãe
precisa muito, eu tenho que ajudar eles, então eu não podia falar a verdade. E paguei esse preço muito alto, tive que fazer tudo isso. Eu era mentirosa, eu mentia para meu pai, para minha mãe, que eu ia para casa de uma colega, mentira, eu ia para as festas, eu ia para os pagodes, eu ia para as baladas, eu conheci o submundo, coisas que eu não quero contar aqui porque são coisas muito pesadas, mas eu conheci, passei pelo Vale da Sombra da Morte, muitas vezes vi a morte de perto, no meio daquela turma. E uma certa vez o meu pai, já cansado de mim, meu pai estava cansado de me ver envergonhar o nome dele, ele resolveu vender a casa dele em São Paulo e mudou-se para o estado de Alagoas com toda a família. Fomos embora para lá, ele achando que ao chegar lá eu ia melhorar. Pelo contrário, aí que a revolta foi grande, porque ele me tirou de perto da pessoa que eu gostava. E eu falei, não, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. E na minha mente era sentimento de vingança. O meu sentimento era um sentimento de vingança. E ali eu comecei a trabalhar numa empresa, que eu não vou falar o nome. Hoje eu vou, dia 26 eu faço 60 anos, então quer dizer que eu tinha 17, faz 43 anos atrás. E eu me envolvi com homem casado, quase destruí a família. Mas para mim estava maravilhoso, porque ele me fez conhecer muitos lugares. Ele muito rico, eu me sentia feliz, né? E eu estava aí estragando o casamento de alguém. Mas eu quero dizer para você que tudo que você planta, você colhe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas, irmã, a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, nova criatura somos, ele perdoa. Sim, ele perdoa, mas eu quero te dizer que todo pecado tem consequência. Irmã, me explica isso, eu vou te explicar. Eu casei, eu estava com praticamente 22 anos. E o meu esposo me traiu demais, ele me traiu tanto, tanto, que eu cheguei a querer me separar dele, e não ficou só no querer, cheguei a separar, porque eu não aguentava tanta traição, me judiava, ele bebia, era alcoólatra, batia, era assim, era uma luta constante, mas depois eu chego nessa parte, amém? Então, tudo que nós fazemos, irmãos, tem consequência, mesmo que você já aceitou Jesus, mesmo que você já fez a vontade do Pai, mesmo que você foi batizado, mesmo que você largou o mundo, você lá na frente vai ter que pagar, Deus vai cobrar, vai ter consequência, vai, só que glória a Deus, que a consequência, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Deus vai te cobrar aquilo, você tem a força que está nele, ele vai te fortalecer para passar. Você não vai passar sozinho, não, você não vai estar sozinha. Jesus vai estar com você. Eu passei, suportei, porque eu tinha Jesus, eu já tinha naquela época aceitado a Jesus Cristo como meu Salvador. E eu dei um salto muito resto, né? Misericórdia. Depois eu quero continuar falando sobre isso mais tarde. E a minha mãe, ela sabendo que meu pai estava com outra mulher, ela me dava dinheiro e mandava eu comprar velas, comprar cigarro, comprar cachaça, tudo aquilo que o inimigo gosta, né? Para levar lá no terreiro, para fazer trabalhos, oferendas, para trazer meu pai de volta para casa. E ali eu ia, levava tudo. E então aquela mãe de santo fazia as oferendas. E dentro de pouco tempo meu pai estava em casa de novo. Mas aquilo não segurava meu pai por muito tempo. Aquelas porcarias não seguravam meu pai tanto tempo como minha mãe queria que fosse, não. Meu pai ficava no máximo em casa 1 mês, 2 meses, daí a pouco ele de novo já saía. Meu pai ia muito, largava minha mãe em casa e viajava para o Nordeste para ficar com as mulheres ali, porque a irmã dele já faleceu, meu pai também já é falecido, e a irmã dele tinha um bordel, era dona de um bordel, com muitas mulheres novas, mulheres bonitas. Então meu pai largava minha mãe em casa, em São Paulo, e ele ia embora para o estado de Alagoas, e ali ele ficava por muito tempo com aquelas mulheres. E chegou um momento em que a minha mãe quase enlouquecia, porque minha mãe tinha que batalhar, trabalhar muito enquanto meu pai estava fora. Minha mãe tinha que trabalhar muito para poder nos alimentar. E minha mãe teve uma vida muito sofrida ao lado do meu pai. Meu pai nunca bateu na minha mãe,
mas o que ele fazia com ela era pior do que bater, porque ele judiava dela tendo outras amantes, tendo muitas mulheres que eram pessoas assim próximas dela, que comia com ela no mesmo prato. Minha mãe ajudava aquela pessoa e não sabia que aquela pessoa era amante do meu pai, estava tendo um caso com meu pai. E minha mãe muito sofreu. Minha mãe engravidou do meu irmão caçula, e quando minha mãe engravidou do meu irmão caçula, ela foi para o hospital para ter ele, e chegando ali, foi feito cesárea na minha mãe, foi parto cesáreo. E quando deu o momento que minha mãe foi levantar para ir tomar banho, para poder ir embora para casa, porque foi dada a alta, os pontos da minha mãe estouraram e começou a escorrer aquela sujeira enorme pelas pernas abaixo, e um mau cheiro que era como se tivesse ali uma carne podre de muitos e muitos dias naquele quarto. Então ninguém suportava sentir o cheiro da minha mãe. Minha mãe fedia demais. Foi quando os médicos fizeram exame na minha mãe e descobriram que a minha mãe estava com a doença venérea, a qual meu pai havia passado para minha mãe durante a gravidez. Meu irmão nasceu de 8 meses. Esse meu irmão caçula precisou nascer de 8 meses, porque minha mãe, na época, descobriu que meu pai tinha tido um caso com alguém da própria família dela, que não convém dizer aqui, por 5 anos. Então aquilo muito abalou a minha mãe, e ela teve meu irmão de 8 meses. Foi uma coisa assim muito, muito, muito terrível. Minha mãe sofreu muito, muito. E voltando aqui, né, nos meus 17 anos, meu pai me levou para o Nordeste, achando que eu ia melhorar, achando que eu ia voltar a ser uma pessoa diferente, mas não. Ali eu comecei a prostituir cada vez mais. Quantas vezes eu saía de casa, eu mentia para meus pais que eu ia dormir na casa de uma colega, eu ia dormir na casa de um irmão, de um coleguinha, de uma amiguinha do trabalho. Mentira, eu estava nos motéis, eu estava nos bailes, eu estava nas festas, porque eu ganhava muito concurso de dança, pagode, samba, forró, lambada. Então eu dancei muito, eu fui muito dançarina, gostei muito de dança. E louvo a Deus pela sua misericórdia, que o Senhor Jesus nunca me deixou usar droga, nunca coloquei nada ilícito na minha boca. A única coisa que eu fazia era usar o cigarro comum, e o cigarro que eu gostava muito era o Plaza. Hoje eu acho que já nem existe mais. Eu fumava muito cigarro Plaza, da marca Plaza. E também gostava muito de usar roupa vermelha, porque quando eu usava roupa vermelha, aquela entidade que vocês sabem que gosta dessa cor, me ajudava a conquistar homens só no olhar. E ali eu, pela misericórdia de Deus, fui muitas das vezes assim recebendo livramento de morte, porque vi muitas das vezes embocada que eu ia nas comunidades. Eu morava em comunidade, e naquela comunidade onde eu morava, eu ia até lá para poder dançar. Chegava lá, encontrava os caras tudo armado, e muitas das vezes queriam colocar na banca. Era fazer o quê? Rodar na mão deles. Ia rodando, rodando, fazer aquela roda de homens, e aonde aquela menina parasse, ela ia ser daquele homem, ela ia ser dele. E essa foi a minha vida. Mas Jesus sempre me dava livramento, sempre me deu livramento. Eu vou continuar no próximo vídeo, ok?